Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. O tema de hoje: por que a Europa diz amém aos Estados Unidos? Recentemente tivemos um episódio que demonstra bastante a atualidade da pergunta proposta pelo programa de hoje. Praticamente todos os países da União Europeia, com raras exceções, Itália, Grécia, Áustria, se alinharam à posição dos Estados Unidos quanto ao tema venezuelano. O conjunto, a maioria dos países da União Europeia, simplesmente disse amém a Trump. O que propõe Trump? Qual foi a posição de Trump? Reconhecer Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela, autoproclamado, sem nenhum voto. Considerar que o governo Maduro, embora tenha sido eleito por 67% dos 46% dos eleitores que compareceram às urnas no dia 20 de maio, que Juan Guaidó, sem ter um único voto, deveria ser considerado o novo presidente interino da Venezuela e que o mandato de Nicolás Maduro não tinha validade, não era reconhecido. Os países da União Europeia, com algum disfarce, dando um prazo de 8 dias para Maduro convocar novas eleições, senão o Guaidó seria reconhecido como presidente interino. O fato é que a maioria dos países da União Europeia, incluindo aqueles países dirigidos pela social-democracia, como é o caso da Espanha, apoiaram os Estados Unidos. Houve até uma situação um pouco bizarra. O chanceler espanhol, Borrell, chegou a afirmar em uma entrevista que a pressão dos Estados Unidos sobre a Espanha era enorme para que a Espanha aderisse à posição de Trump de não reconhecer o novo mandato de Nicolás Maduro, para reconhecer Guaidó como presidente interino. Parecia até que na entrevista ele diria: e nós resistimos à pressão. Mas não, Borrell disse: diante de tamanha pressão, acatamos a pressão. E de joelhos, isso ele não disse, isso é a minha interpretação, e de joelhos ficou a Espanha aos Estados Unidos. É importante a gente entender por que a Europa, poderosa economicamente, influente culturalmente, por que a Europa é tradicionalmente um anão político. A União Europeia é um anão político sempre subordinado à Casa Branca, com raríssimas situações de independência em relação à Casa Branca. Desde o pós-guerra em 1945, a União Europeia é predominantemente uma caixa de ressonância do que diz a Casa Branca, com democratas, com republicanos. A União Europeia e o tratado militar que lhe unifica, que é a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, sempre funcionam como braços dos Estados Unidos, incluindo em operações guerreiras absolutamente ilegais, como foi, por exemplo, o ataque contra o Iraque em 2003, sob a alegação de que o Iraque possuía armas de destruição em massa, fato esse jamais provado e que, no entanto, levou Inglaterra, Itália, Espanha a serem cúmplices do ataque norte-americano. Isso se repetiu antes na Iugoslávia, depois na Líbia, na Síria. São fatos eloquentes, que falam por si só e que demonstram essa subalternidade, essa falta de autonomia da União Europeia em relação aos Estados Unidos. Para que nós possamos entender por que isso ocorre, é necessário uma visão mais ampla, um debate mais amplo sobre as razões. Claro, existem razões econômicas. A força da economia norte-americana, suas relações intrincadas com a Europa, o mercado dos Estados Unidos é um mercado fundamental para a exportação de produtos europeus. Muitas empresas europeias possuem investimentos nos Estados Unidos. Enfim, há uma série de razões econômicas que explicam essa dependência da Europa em relação aos Estados Unidos. Mas se nós olharmos apenas para os aspectos econômicos atuais, apenas para os aspectos comerciais ou de investimento, nós não veremos o conjunto da obra. Nós não conseguiremos ver nem as raízes desse processo, nem enxergá-lo em toda a sua amplitude. É necessário retornarmos no tempo para entendermos por que a Europa é, no fundamental, do que diz respeito à política e à defesa
militar, a Europa é um apêndice da Casa Branca. 1945 termina a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi vencida por duas grandes forças. A primeira delas é a União Soviética, que derrota o nazismo ao leste e vai até Berlim, onde finca sua bandeira no antigo Reichstag e logra a capitulação de Hitler e seus sequazes. A outra força foram os Estados Unidos. Embora a Inglaterra tivesse um peso militar relativamente importante, são os Estados Unidos, na Guerra do Pacífico e na intervenção na Europa pelo seu ocidente, que se confirma como a outra força importante no contexto pós-Segunda Guerra. É, afinal, no contexto pós-Segunda Guerra, de um mundo polarizado entre a União Soviética e os Estados Unidos, que nós viríamos se desenvolver a Guerra Fria entre 1945 e 1991, quando a União Soviética deixa de existir. Os Estados Unidos passam a ser, logo em seguida a essa vitória militar contra o nazismo, na parte ocidental da Europa, a nação dirigente, o Estado dirigente. Os Estados Unidos garantem, em primeiro lugar, as condições econômicas pelas quais a Europa se reorganizaria. Adota um plano, chamado Plano Marshall, que permite à Europa ter os recursos financeiros necessários à sua reconstrução. Os Estados Unidos ofereceu os recursos apenas para os países que se aliavam com ele. Não ofereceu recursos dessa natureza para que os países, especialmente a União Soviética, que pagaram a principal conta da luta contra o nazismo, em perdas humanas e materiais, pudessem ter recursos. Esses recursos foram empregados apenas para a reconstrução do Ocidente europeu. E eram aplicados para reorganizar a infraestrutura, os aeroportos, as pontes, as estradas, para poder salvar o povo europeu da situação de miséria em que se encontravam. E esses recursos, em boa medida, eram usados para comprar produtos americanos ou eram usados para que os capitalistas europeus pudessem se associar aos capitalistas norte-americanos em novas plantas industriais, em novas corporações sediadas na Europa. Dali começa a nascer o papel econômico dirigente dos Estados Unidos na Europa, que depois, na medida em que a Europa se recuperou economicamente, esse papel foi declinando no que diz respeito às trocas comerciais, aos fluxos de investimento, à recuperação econômica da Alemanha, da França, foi gerando um certo reequilíbrio entre os Estados Unidos e a Europa. Mas o entrelaçamento entre o capital norte-americano e o capital europeu ficou assegurado desde aquele momento em que se adotou o Plano Marshall, em 1945, no início da Guerra Fria. Os Estados Unidos não teve, no entanto, apenas um papel econômico dirigente, também teve um papel militar dirigente. São os Estados Unidos que organizam a OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, cuja sigla em inglês é NATO. A OTAN foi a coalizão militar construída entre os países europeus. No início, apenas a França se recusou a participar, dirigida por Charles de Gaulle. Os países capitalistas europeus se organizaram sob o comando dos Estados Unidos, uma coalizão militar que se preparava para a guerra contra a União Soviética e seus aliados. Depois que é organizada a OTAN, em 1947, em 1949, a União Soviética organiza o Pacto de Varsóvia, que era a coalizão militar dos países sob governos socialistas, sob governo dos partidos comunistas. Essa organização OTAN nunca deixou de existir, ao contrário, só fez se fortalecer, mesmo depois do fim da Guerra Fria. Já não existe mais o Pacto de Varsóvia, mas continua a existir a OTAN. E a OTAN continua a ser comandada pelos Estados Unidos. E a OTAN foi utilizada para diversas operações militares do interesse da geopolítica norte-americana. Foi utilizada, logo terminada a Guerra Fria, no combate contra a Iugoslávia. Na Europa dos anos 90, sobrevivia uma república que reivindicava o caráter socialista na Europa, que era a República Federal Socialista Federativa da Iugoslávia. Houve uma guerra travada contra essa república para
levá-la ao separatismo, para separar as 6 repúblicas que a compunham, para provocar um processo de secessão, de destruição da Iugoslávia. E essa guerra foi comandada pela OTAN, foi operada pela OTAN. A OTAN é que desencadeia o combate contra a Iugoslávia, que não oferecia qualquer ameaça militar a qualquer país europeu, muito menos aos Estados Unidos. A OTAN voltaria a ser utilizada na guerra do Iraque, voltaria a ser utilizada contra a Líbia, voltaria a ser utilizada contra a Síria, sempre sob o comando dos Estados Unidos e sempre arrastando a União Europeia para uma posição de subordinação, uma posição de submissão aos Estados Unidos. Claro, a defesa europeia é dirigida pelos Estados Unidos. Os países europeus têm baixo grau de independência militar. Os Estados Unidos possuem bases militares pela Europa e com o fim da Guerra Fria essas bases não deixaram de existir. A maior parte dos aviões que decolavam para jogar bombas sobre a Iugoslávia partiam da base aérea de Aviano na Itália, base aérea que os Estados Unidos controlavam. E os Estados Unidos continuam a controlar dezenas de bases aéreas na Europa. Mesmo quando a social-democracia ganhou eleições nos países europeus, a União Europeia continuou subordinada aos Estados Unidos. Porque a social-democracia, desde logo o pós-guerra, foi firmando um pacto com o imperialismo. A União Europeia foi se reivindicando atlantista. O que queria dizer isso? Que a social-democracia era mais ou menos de esquerda, que a social-democracia defendia reformas sociais, que a social-democracia defendia algum nível de distribuição da renda e da riqueza, mas que a social-democracia, sob nenhuma hipótese, romperia com o mundo ocidental, com o pacto militar ocidental contra a União Soviética na Guerra Fria. Por isso ela era atlantista, a social-democracia assumia uma defesa por princípio da organização do Tratado do Atlântico Norte e se colocava, assim, subordinada aos Estados Unidos e, portanto, os governos que vieram a ser conquistados e que estão hoje sob a direção da social-democracia continuam subordinados aos Estados Unidos. Nunca um governo social-democrata colocou em questão a existência de bases militares norte-americanas na Europa. Nunca fizeram isso. Sempre foram sempre foram se subordinando às ordens emanadas de Washington. A União Europeia sempre foi, com governos de direita, com governos sociais-democratas, na maioria imensa dos casos, a União Europeia continuou obediente à Casa Branca, obediente ao Departamento de Estado. Poucas foram as exceções. Eu já citei Charles de Gaulle, governo de direita na França, mais nacionalista, que se recusou a se somar à OTAN, que organizou seu próprio dispositivo militar sem colocá-lo sob o comando dos Estados Unidos. Esse é um caso. E há partidos sociais-democratas que, em determinados momentos, suas direções se opuseram à OTAN e se opuseram aos Estados Unidos. O caso mais emblemático é hoje, claro, Jeremy Corbyn, atual secretário-geral do Partido Trabalhista Inglês, que é claramente anti-imperialista, que é claramente anti-OTAN, que é claramente contrário à Casa Branca, e no caso da Venezuela ficou, obviamente, contra o reconhecimento de Guaidó e contra o desconhecimento de Nicolás Maduro. Mas o que impera na social-democracia e nos antigos partidos comunistas, como o italiano, é a submissão aos Estados Unidos como elemento fundante da sua política, da sua geopolítica. Essas raízes históricas, esse entranhado econômico, essa subordinação, essa dependência militar é que vai explicando que a União Europeia, em grande medida, é uma enorme ficção. Claro, do ponto de vista econômico permitiu que os países mais ricos consolidassem o mercado dos países mais pobres da Europa, garantindo fontes de matéria-prima, garantindo mercados em troca de investimentos. A Europa pôde adquirir uma certa musculatura econômica a partir do surgimento da União Europeia e da moeda única. Mas empurrando os países da periferia europeia, os países mais pobres da Europa, a uma situação crescente de desigualdade social, de desigualdade de renda. A burguesia europeia, a grande burguesia europeia se fortaleceu, especialmente a burguesia alemã e francesa. Mas
esse processo de desenvolvimento econômico garantido pela União Europeia foi completamente desigual, ferindo profundamente os países mais atrasados da Europa, que praticamente tiveram que modificar suas economias ou aceitar que suas economias se baseassem em serviços, garantindo que toda a parte do desenvolvimento industrial, da agricultura de ponta, continuasse a ser monopolizada pelas classes dominantes dos países capitalistas centrais da Europa, como é o caso em especial da França e da Alemanha. Até a Inglaterra tomou na cabeça, como todos nós sabemos. Mas, em que pese a União Europeia ter garantido um certo grau de desenvolvimento econômico da Europa, uma recuperação depois da guerra, e quando se constitui a União Europeia nos anos 90, permite um crescimento relativamente importante da economia europeia no contexto internacional, do ponto de vista político e militar, a União Europeia continua a ser aquilo que sempre foi. Ela é um apêndice dos Estados Unidos. Ela é uma escravinha dos Estados Unidos, ela é domesticada pelos Estados Unidos. E isso é um elemento fundamental a ser compreendido no clima, no cenário internacional, inclusive para entendermos a posição da União Europeia no caso venezuelano. Interesses econômicos comuns dos Estados Unidos, subordinação militar à Casa Branca. É isso que determina a postura rastejante da União Europeia quando o que está em jogo é a autodeterminação dos povos, como é o caso na Venezuela. Termino aqui minha exposição de hoje. Antes de encerrarmos o programa, duas mensagens. A primeira delas, sugiro a vocês, fortemente, que façam uma inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma vocês poderão assistir a transmissão ao vivo dos nossos programas e de outros programas da TV Opera Mundi, bem como pesquisar e assistir as edições anteriores dos nossos programas. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para transmissão de vídeo, para comentários, inclusive para contribuição financeira ao canal Opera Mundi através do Super Chat. Segunda mensagem. Solicito a vocês que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos espectadores e leitores pagam para que nós possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo combativo, independente, de qualidade, para que nós tenhamos os recursos para a batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita. Você poderá obter informações sobre a assinatura solidária no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. Nesse endereço, você encontrará as informações necessárias e também poderá assinar solidariamente Opera Mundi. Queria agradecer a audiência de todos os que nos acompanharam nessa quarta-feira. Quem gostou do programa, que o compartilhe, que o difunda, que o ajude a ser escutado e assistido por mais e mais pessoas, para que nós possamos aprofundar o debate político, o debate cultural sobre as grandes questões que afetam o Brasil e o mundo. Nós voltaremos a nos ver na próxima sexta-feira, dia 15 de fevereiro, às 4h30 da tarde, horário de Brasília, com mais um 20 Minutos História. Até lá e um grande abraço.